Algumas plantas não crescem para cima. Elas escorrem, pendem, se derramam suavemente para baixo, formando cascatas verdes que trazem leveza ao ambiente. Entre essas espécies, há um grupo especial: as plantas pendentes com folhas pequenas e delicadas. Elas são discretas no tamanho, mas potentes no efeito decorativo. Seja em prateleiras altas, vasos suspensos, cantos de varanda ou mesmo dentro de casa, essas plantas criam movimento, textura e um tipo de beleza silenciosa que transforma o espaço sem exageros. São ideais para quem quer ter plantas dentro de casa, mas não tem tanto espaço no chão. Ou para quem busca uma forma sutil de trazer natureza para perto, sem carregar demais a decoração. Muitas delas ainda têm outro ponto a favor. São fáceis de cuidar, não exigem regas frequentes e se adaptam bem à luz indireta. Neste vídeo, você vai conhecer 6 plantas pendentes com folhas pequenas que se destacam pela elegância, simplicidade e resistência. Vamos falar de características, curiosidades, cuidados e como cada uma pode ser usada de maneira criativa na decoração. Aproveite para escolher a que mais combina com seu estilo e espaço. E se você curte esse tipo de conteúdo, dicas de plantas que funcionam bem em ambientes internos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais conteúdo útil como esse para quem quer uma casa mais verde. Vamos à primeira planta. Corações emaranhados, a suculenta pendente que cresce como colar de corações. A Ceropegia woodi, conhecida como corações emaranhados, é uma planta suculenta pendente que chama atenção pelas folhas minúsculas em formato de coração. Elas crescem ao longo de caules finos, que descem e se enrolam, criando um visual quase artesanal, como se fosse um colar verde desenhado à mão. O grande charme dessa planta está na delicadeza. As folhas são acinzentadas com nervuras claras e bordas escuras, e dependendo da luminosidade, o verso delas pode assumir tons arroxeados. Além disso, essa planta tem um segredo. Em certos períodos do ano, surgem pequenas flores tubulares roxas, que parecem minúsculas lanternas. Ela é muito resistente, porque armazena água nas folhas e também em pequenos tubérculos nas raízes. Isso significa que ela pode passar vários dias sem rega, o que a torna ideal para quem tem rotina agitada. Gosta de luz indireta forte e solo bem drenado. Se o vaso estiver em um local claro, ela se desenvolve melhor, ficando mais cheia e ramificada. Já em ambientes com pouca luz, cresce mais devagar, com espaços maiores entre as folhas. É uma ótima opção para prateleiras altas, vasos suspensos, ou até mesmo para quem quer cultivar dentro de garrafas ou vasos de vidro. Inclusive, quando plantada em vasos transparentes, os tubérculos visíveis criam um efeito visual interessante. Outra vantagem: é muito fácil de propagar. Basta cortar um ramo, colocar em água ou diretamente no substrato e em pouco tempo ele enraiza. É uma planta perfeita para quem gosta de compartilhar mudas ou montar composições. Se você está buscando uma planta de visual delicado, pouco exigente, mas cheia de personalidade, os corações emaranhados são uma das melhores escolhas possíveis. Eles combinam com ambientes mais românticos, minimalistas ou com estilo boho, e não ocupam muito espaço, só precisam de altura para cair. 2. Dischidia numularia, a epífita discreta que parece colar de moedas. Pouco conhecida por quem está começando no mundo das plantas, a Dischidia numularia é uma verdadeira joia escondida. Essa espécie de folhas redondinhas, firmes e pequenas, cresce ao longo de ramos finos, criando um efeito que lembra um colar de pequenas moedas verdes. O visual é simples, limpo e muito elegante. Ela é uma planta epífita, ou seja, na natureza cresce sobre troncos de árvores, sem precisar de solo pesado. Isso já dá uma dica importante. Ela gosta de substratos leves, que permitam boa circulação de ar nas raízes.
Um mix com fibra de coco, casca de pinus e musgo sphagnum funciona muito bem. A dichidia prefere ambientes com umidade moderada e luz indireta boa. Não precisa de sol direto. Na verdade, o sol pode queimar suas folhas. Ideal para varandas cobertas, banheiros com janela, estantes próximas a janelas ou áreas de sombra clara. Ela vai bem em vasos de barro ou cestos de fibra natural, que ajudam na transpiração e criam um efeito estético agradável. É uma planta de crescimento lento, mas que recompensa com textura e elegância. Pode ser usada sozinha em vasos pendentes, mas também funciona muito bem em composições com outras plantas de folhas pequenas, criando contrastes de cor e formato. Na decoração, combina com estilos tropicais, modernos e até escandinavos. Por ter esse visual discreto e refinado, vai bem em locais de descanso como quartos, home office ou salas de leitura. E por não exigir manutenção constante, é perfeita para quem quer uma planta decorativa sem muito trabalho. 3. Peperomia prostrata, folhas miúdas com desenho de casco de tartaruga. A Peperomia prostrata, também chamada de colar de tartaruga, é uma planta pendente que parece feita para quem gosta de detalhes. Suas folhas são pequenas, redondas, com um desenho natural que lembra o casco de uma tartaruga. Tons de verde escuro com nervuras prateadas em forma de rede. É uma planta que chama a atenção quando olhada de perto. Ela cresce de forma prostrada, ou seja, os ramos se espalham e caem suavemente, criando uma espécie de tapeçaria viva. Quando pendurada, forma cascatas delicadas, mas também pode ser cultivada como forração em vasos maiores, cobrindo a superfície do solo com um padrão bonito. Gosta de locais com luz indireta bem iluminada. Não tolera sol direto, que pode queimar suas folhas finas. O substrato deve ser leve, com boa drenagem, e a rega deve ser feita quando o solo estiver levemente seco. Não é uma planta que tolera encharcamento. Por isso, o ideal é usar vasos com furos e substratos bem arejados. Ela cresce devagar, mas tem boa durabilidade. Com os cuidados certos, permanece saudável por muitos anos. Além disso, por ter raízes superficiais e crescimento controlado, pode ser usada em vasos menores ou mesmo em arranjos combinados. Na decoração, combina com espaços onde o olhar pode se aproximar da planta, mesas laterais, bancadas, prateleiras de leitura. O efeito visual de suas folhas é tão interessante que ela também é usada em terrários abertos, desde que bem iluminados. Para quem gosta de plantas com detalhes gráficos e não se importa com um crescimento mais lento, a Peperomia prostrata é uma escolha certeira. 4. Ficus pumila, a trepadeira miúda que também se pendura. O Ficus pumila é normalmente conhecido como uma planta trepadeira, mas quando cultivado em vasos suspensos ou em bordas altas, se comporta como uma planta pendente e encantadora. Suas folhas são pequenas, ovaladas e de textura levemente áspera. Quando jovem, seu visual é leve e compacto, ideal para criar um efeito de cascata verde densa. É uma planta versátil que se adapta a ambientes internos e externos. Cresce bem em luz indireta, mas também tolera meia sombra. O solo deve ser mantido levemente úmido e ela responde muito bem a podas, o que permite controlar o formato e estimular a ramificação. Na decoração, pode ser usada para preencher paredes, cercas ou muros, mas também funciona maravilhosamente bem como pendente em vasos suspensos. Com o tempo, forma um véu verde, leve, com textura vibrante. Além do valor decorativo, o Ficus pumila ajuda a umidificar o ambiente e criar uma sensação de frescor. Por isso, é indicado para varandas cobertas, jardins de inverno ou até mesmo como elemento natural em lavabos e halls de entrada. Se você busca uma planta que preencha bem o espaço e que tenha potencial tanto pendente quanto trepador, o Ficus pumila é uma escolha muito inteligente. 5.
Calesia repens, cascata colorida de folhas aveludadas. A Calesia repens é uma das plantas pendentes mais versáteis e rápidas de crescer. Suas folhas são pequenas, ovais, e variam do verde claro ao roxo escuro, dependendo da intensidade da luz. Em locais bem iluminados, ela adquire tons rosados e roxos vibrantes, criando um visual colorido que foge do verde tradicional. É uma planta resistente e de fácil propagação. Pode ser cultivada em vasos, jardineiras ou cestos suspensos. Também funciona como forração para vasos maiores ou mesmo como bordadura em canteiros sombreados. A rega deve ser feita com moderação. O solo deve estar sempre úmido, mas sem encharcar. A Calesia gosta de luz, mas não tolera sol forte nas horas mais quentes do dia. Quando exposta à luz filtrada, cresce de forma compacta, formando uma massa densa de ramos pendentes. Ela se adapta bem a diferentes tipos de ambientes e combina com uma ampla variedade de estilos decorativos. É ideal para quem quer uma planta colorida, de crescimento rápido, fácil de cuidar e que possa ser multiplicada com facilidade. 6. Aspargo pendente, textura leve com visual de samambaia fina. O Aspargus densiflorus, conhecido como aspargo pendente ou rabo de gato, é uma planta com aparência delicada, formada por ramos finos e folhas quase em forma de agulhas que criam uma textura leve e volumosa. Apesar da aparência frágil, é muito resistente e se adapta bem a ambientes internos e externos. Ele cresce rapidamente e pode ser usado em vasos suspensos, jardineiras altas ou mesmo diretamente no solo, em jardineiras que permitam que ele transborde. Em locais com boa luz indireta, o aspargo cresce com vigor e mantém uma coloração verde intensa. Precisa de solo leve, com boa drenagem e regas regulares, mas não excessivas. É importante evitar o ressecamento total do solo por longos períodos. Suporta períodos curtos de seca, mas se desenvolve melhor com umidade moderada. Com o tempo, ele pode produzir flores brancas e pequenos frutinhos vermelhos. Esses detalhes discretos dão ainda mais charme à planta. Além disso, seu volume cria um efeito de nuvem verde, que fica ótimo em cestos de vime, vasos de fibra natural ou em ambientes com decoração mais orgânica. Plantas pendentes com folhas pequenas são discretas no tamanho, mas generosas no impacto. Elas não competem com o ambiente, elas completam. Criam sombras suaves, linhas que descem com leveza, movimento sutil que quebra a rigidez das prateleiras, dos móveis retos, das paredes nuas. E tudo isso com o mínimo de esforço, boa luz, regas moderadas e atenção ao tipo de solo. São espécies que pedem pouco, mas entregam muito. Além da estética, existe um aspecto sensorial. Quem já convive com plantas pendentes sabe o quanto elas influenciam no clima da casa. Elas humanizam o espaço, transformam um canto esquecido em um lugar vivo. Trazem uma sensação de cuidado, porque mesmo que você não tenha tempo de sobra, cuidar dessas plantas mostra que ali existe presença, atenção, um gesto de vida em meio à rotina. E o mais interessante é como elas se adaptam. Se você mora em apartamento, tem prateleiras altas, uma parede de luz suave ou mesmo uma pequena varanda com algum vento, essas espécies se encaixam. Você pode começar com uma muda pequena, ver os ramos crescendo semana a semana e um dia perceber que ela já mudou completamente aquele espaço. Cada planta apresentada aqui tem uma personalidade. Algumas são mais delicadas, como a Peperomia prostrata. Outras mais resistentes e cheias, como o Ficus pumila. Há opções exóticas como a Dischidia e clássicos discretos, como os corações emaranhados. Todas têm em comum a leveza, não só no visual, mas também na manutenção. E talvez esse seja o maior valor. Em um mundo cada vez mais acelerado, essas plantas convidam à pausa. Não exigem pressa, crescem no tempo delas e a gente aprende a acompanhar esse ritmo.
Então, se alguma dessas espécies chamou sua atenção, não deixe para depois. Comece com uma. Coloque perto da janela, observe como ela se comporta, teste a rega. Aos poucos, você vai criando sua própria relação com as plantas e percebendo que esse verde pendente tem mais profundidade do que parece. Gostou dessas dicas? Comenta aqui embaixo qual dessas plantas você gostaria de cultivar em casa ou qual já faz parte da sua coleção. E claro, se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e mostra que tem muita gente aí querendo viver com mais verde, mesmo nos espaços pequenos. Até o próximo vídeo.